demonstração de um colorido que eu estou fazendo com os lápis da Tris, os Mega Soft de 58 cores, né? E após eu ter feito as minhas tabelinhas, acho que vocês já viram na minha Facebook page, aqui tem uma delas, tá prontinha com os coloridos. No Facebook, no Carval Studium by Carol Castilho, ela está lá, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que eu tô colorindo com esses lápis, e conforme eu for colorindo, eu vou mostrar para vocês o que eu tô sentindo neles, tá? Então o meu colorido hoje vai ser dessa página aqui do livro Feitiço do Tempo, o livro nacional. Aqui estão os meus lápis, tá? Eu deixo sempre separadinho algum material que eu vou usar. Aqui tá o Feitiço do Tempo. É a página da porta, ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Algumas dicas. Este colorido eu estou seguindo um tutorial não, na verdade um colorido que eu vi no Facebook, eu achei muito lindo, que é da Fernanda. Ela me autorizou que eu fizesse o colorido e que usasse o nome dela, tá? Depois eu deixo o nome das cores que eu tô usando aqui. Então, como é que tá se comportando esses lápis da Tris? Conforme vocês veem, essas laterais aqui que eu já fiz do relógio, tentando imitar um pouquinho do dourado, né? Eu usei o marrom escuro, tá aqui para vocês verem. Estou usando o ocre, tá? E o amarelo, como é que é? Amarelo sol. Tá? Depois na descrição do vídeo eu deixo as cores para vocês. Então, o que aconteceu aqui quando eu fiz o uso desse material foi o seguinte. Hoje nós estamos com 27 graus, tá muito quente, então eu senti, conforme algumas pessoas já tinham comentado comigo sobre esses lápis, que eles costumam ficar um pouco mais macios, né, mais molinhos, porque realmente o Tris é muito mole, muito macio, um lápis bem gostoso de trabalhar. Então, conforme eu fui aplicando nessa região aqui, tá, eu vou mostrar para vocês, acho que dá para ver um pouquinho mais de perto. Tá, eu não usei blender, não usei lápis branco, porque eu acho que, pra mim, eu não gosto do lápis branco, acho que deixa um colorido. No caso desse lápis aqui que eu fiz o teste, ele fica, o branco dele fica um pouco leitoso, fica meio opaco, então eu pessoalmente não gosto. Então aqui eu fiz só o colorido com as cores que eu falei pra vocês aqui, tá? Então eu fiz uma base bem clarinha, que eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo aqui nessa cadeirinha. Acho que dá pra vocês verem bem, né? Que eu quero fazer o mesmo acabamento que eu fiz ali. Então, eu fiz uma base bem clarinha do amarelo sol, tá? Vou fazer um tom, uma outra camada, acho que eu falei isso para vocês quando eu falei da tabela de cores, né? A quantidade de camadas que a gente passa. Para esse lápis aqui, como é a primeira vez que eu tô usando, eu gostei de sentir primeiro fazendo as tabelinhas, então é uma dica que eu deixo para vocês, de fazerem as tabelas, que ajuda bastante, né? Pra gente sentir a maciez do lápis, sentir como é que funciona, né? Esse material que a gente tá usando, que é novo, tá? Vocês estão vendo que eu não tô tendo muito cuidado em fazer bolinha, 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 retinho, retinho, tá? Eu tô só fazendo mais uma camada leve aqui, que isso a mão da gente ajuda, tá? Não preciso fazer uma camada pesada. Essa história de ficar virando livro eu também não vejo problema. Depois, quando eu fizer outro
pedaço que eu deixei para mostrar para vocês. Eu vou virar assim o livro, tá? Qualquer pintura que a gente faça, a gente é obrigada a tá fazendo esse contorcionismo. Então eu não vejo problema também. Nunca tive nenhum professor que me falasse não vire, não faça. Tá? A gente tem que se adaptar com o que a gente consegue e tendo o resultado que a gente espera. Tá? Então vocês estão vendo que eu já fiz mais uma camadinha desse amarelo sol, né? Vou partir, eu já apontei para o meu ocre, que é interessante a gente fazer esses estudos que a gente começa com a tabela, porque em outros tons de tinta, em outros tons de lápis, o ocre não seria jamais um marrom desse. Mas quando a gente aplica, a gente vê que ele realmente é um tom claro, um tom avermelhado, mas que não chega a ser como aqui, esse tom que é o marrom telha. Tá? Então eu vou fazendo de leve aqui, aonde eu sinto que eu quero uma sombrinha, que eu quero que sobressaia esse tom de marronzinho aqui, que foi o que eu fiz nessa região aqui. Tá? Então vocês vejam que eu apliquei um tom de amarelo clarinho, né, o amarelo sol, uma camada bem clarinha, passei a segunda camada, realçando os tons nos cantinhos que eu quero com mais sombra, com mais luz, né, onde eu quero mais vibrante. Então são duas camadas. Aí agora eu tô voltando com este ocre, fazendo as camadinhas de degradê, né? Acho que dá pra gente falar assim. Então já seria a terceira camadinha. Tá? Eu acho isso interessante quando a gente faz essas tabelas, porque no colorido a gente sabe que chega um determinado momento que o lápis se comporta ou mais macio ou mais durinho, né? Mais seco o lápis. Que a gente pode fazer a quantidade de camadas que a gente consegue ter um resultado melhor. Então vocês viram que eu já fiz toda essa parte com esse amarelo, com esse ocre. Já voltei aqui nesse pedacinho da cadeira. Vou novamente realçar os tons aqui, fazendo. Eu gostaria que esta cadeirinha ficasse com esse acabamento de metal. Tá? Então, diferente aqui da mesa, que eu tô usando outro tom de marronzinho. Tanto na base quanto na madeira eu tô usando outros tons de marrom ali. Depois, com o acabamento, ele fica uma coisa diferente daqui, tá? Então, óbvio, né, esse amarelado aqui tá realçando, né, tá saindo desse tom diferente. Então, essas sombras, essas luzinhas aqui, fica a critério da gente, conforme a gente vai pegando prática, a gente vai estudando aonde quer a luz, aonde quer a sombra, né, os pontinhos de luz. Depois, com o acabamento, eu posso fazer em branco, eu posso apagar um pedacinho, que é mais um detalhe desse lápis aqui, que eu também já mostrei para vocês, né, conforme eu fiz a tabela, que ele é possível apagar, tá? Então vocês vejam que já tá chegando próximo daquela cor que eu queria ali. Agora eu vou vir com o marrom escuro para soltar, né, essas áreas aqui que eu chamo, né, que eu tô soltando uma peça da outra, que eu consigo colocar essa área aqui, essa perninha mais pra frente, quando eu coloco um escuro por trás, tá? E não o contrário, viu, gente? A gente tem que prestar atenção nisso, que o escurinho tá sempre atrás. Se eu coloco uma coisa escura atrás, eu realço, como vocês veem aqui, por exemplo, no lápis, tem o marrom atrás e o amarelo na frente. Eu realço quem tá na frente com o escuro atrás, e não o contrário. Tá? Esse amarelo não tá me realçando esse escuro aqui da frente, mas sim
o escuro da frente realça o amarelo. Então, conforme eu vou treinando, vou fazendo os detalhezinhos, a gente sente que solta uma coisa da outra, dando até uma impressão um pouco meio forçada, vai, de 3D, tá? Então, aqui eu já fiz essas duas perninhas de trás, né, que ela lembra um detalhezinho meio estilo francês aqui dessa cadeirinha. Aqui, como ela fica em pé, então eu vou deixar mais escurinho. Essa beiradinha aqui também, porque ela, por essa curvinha aqui, a gente... eu deduzo que ela não encosta toda no chão. Aqui, esse aqui também, pela perspectiva que eu sinto que ela tá, que senão eu não conseguia ver esses pezinhos aqui da frente. Então, eu vou deixar essa beiradinha aqui escura, tá? E essa beiradinha aqui escura. Então, isso aqui dá a entender depois no conjunto que ela tá longe. Ok? Então, vocês veem que aqui ficou uma cor bem clara, que eu não quero mexer, não vou escurecer, porque eu quero que fique um brilho. Depois eu vou explicar pra vocês quando eu estiver fazendo esse azul aqui, tá? Dessa área mais iluminada. E vocês vejam que a própria autora faz algumas marquinhas, dando sugestão de sombra. Tá? Então, tudo isso, quando a gente pega um colorido, aos pouquinhos a gente vai estudando, vai pintando e vai vendo, né, analisando conforme a gente pega o colorido, que onde é que tem luz, onde é que tem sombra, que a própria autora, né, o desenhista, deixa pra gente isso mais detalhado. Acho que deu pra vocês verem o que eu tô fazendo aqui. Agora eu vou fazer esse outro banquinho, um pouquinho mais pra frente aqui, que também aqui é um banquinho com um assento que é uma poltrona. Então, a base desse banquinho que tá virado, eu vou dar ideia desse mesmo acabamento aqui, tá, gente? Dá pra vocês verem tudo, né? Então, vou pôr esse amarelinho nas laterais, vou deixar aqui esse ponto de luz, como se estivesse batendo lá. Uma escurecidinha aqui. Ups. Vocês veem que dá um pequeno volumezinho, né? A gente colocando uma cor um pouquinho mais escura ali. E depois eu ainda vou vir com marrom escuro. Então, aqui o que eu tenho que fazer? Se eu tenho esse ponto de luz todo aqui, aqui eu tenho um meio tom, aqui um mais escurinho. Tá? Dá pra vocês acompanharem aí, que aos pouquinhos a gente vai analisando esse colorido. Ok? Então, agora eu já venho com o meu marrom escuro, faço o mesmo acabamento que eu fiz aqui e vou dar o realce nesse pedacinho, tá? Então, como é que eu sei que esse pedacinho tá aqui embaixo dessa almofada? Vou fazer o escurinho aqui, ó. Né? Porque é um assento, se a gente tem uma coisa próxima da outra, a parte de baixo dá pra vocês verem que tá escura, né? Então, como é que eu faço esse volume? Eu tenho um escuro, que eu tô com luz vindo da esquerda pra direita, tá? Então, aqui eu tenho um campo totalmente escuro e aqui um campo clarinho. Se eu pegar o meu dedo, eu vejo isso. Isso é simples da gente perceber onde é que tem luz, onde é que tem sombra. Então, aqui eu vou ter um claro, um tom médio e aqui um escuro. Tá? Então, como é que eu faço para estar por cima? Aqui tá o claro, o médio e o escuro. Aqui eu faço a mesma coisa com esse banco. Então, aqui tá o claro, aqui eu fiz o médio com aquele outro tom de ocre, e agora eu vou fazer um escurinho para soltar essa base da almofada. É uma coisinha de nada, é uma sujeirinha do escuro, tá? Então,
região que eu tô fazendo com vocês aqui, acho que deu pra ficar claro. Eu vou pôr mais pertinho aqui, vou dar um zoom para vocês terem uma ideia melhor do que eu tô falando, tá? Então, essa região aqui é do clarinho, né? Desculpa o balancei, que eu tô mexendo na câmera aqui, fica meio atrapalhado. Vou trazer pra cá pra vocês verem. Acho que dá pra ver na câmera toda, né? Deixa eu diminuir. Essa perninha que eu falei pra vocês, que eu soltei a de trás e a da frente. E agora eu vou mostrar pra vocês, vou tirar esse zoom. Vou mostrar pra vocês que o colorido que a Fernanda fez tá muito lindo nessa área do céu, né? Então dá pra gente ver em todo esse, deixa eu pôr assim mais retinho pra vocês verem toda esse colorido aí, essa figura. Então, o que a Fernanda fez aqui? Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês. Que tá muito bonito esse colorido, eu achei bem legal esses acabamentos, tá? Que é o que eu vou fazer no meu céu. Então, vocês viram que essas áreas aqui eu fiz o colorido só de tons sobre tons, de camada sobre camada. O céu, a Fernanda me explicou que ela usou o Blender. Então, eu quero mostrar isso pra vocês e vou fazer... Acho que dá pra vocês verem aqui, né? Então, essa área eu já usei os tons de azul, que eu vou falar pra vocês já já. Sempre eu tô usando os lápis da Atriz, tá? Aqui eu estou fazendo com 4 tons de azul, tá? Eu vou deixar tudo aqui pra vocês, depois eu deixo nas descrições do vídeo, eu ponho a descrição dos lápis. Então, o que eu fiz primeiro? Eu usei os tons de azul noite, é o primeiro azul que eu tô usando, tá? Acho que dá pra vocês verem. Não, deu. Aí depois eu usei o azul, aqui é um outro tom de azul, que é o azul real, e esse acabamento aqui embaixo eu tô fazendo com esse azul mais clarinho, que é o azul céu, tá? Então, depois que eu fiz a aplicação desses 4 tons, eu tô fazendo como se fosse essa área aqui, tá, gente? Né, como a Fernanda fez. Essa área aqui é um tom claro, que vai vir o claro pra cá, dá pra vocês verem. Tá? Então, tô vindo com o azul, que é azul noite, vim com o azul real, o azul, depois o azul real, e vou entrar aqui embaixo, aqui eu não usei. Usei aqui embaixo o azul céu. E lá em cima, por minha conta, eu coloquei um pouquinho do preto antes de eu passar o blender, porque eu queria aquele cantinho bem escuro. Que como eu ainda tenho todo esse colorido aqui atrás dessa página, eu ainda vou usar o azul escuro aqui por trás dessa engrenagem, tá? Então, o que eu vou mostrar pra vocês? Aqui eu já usei o blender. Vou mostrar que eu tenho a minha folhinha de suporte aqui, né? Então, eu já usei o azul noite, o azul real, que eu vou fazer aqui com vocês. Sempre eu tô usando os tons da Atriz, Mega Soft, tá? Então, opa, vamos, como eu vou colorir? Esqueci da minha placa de fórmica. Essa semana saiu um assunto sobre placa de fórmica. A minha, vocês veem que é maior que o livro, é lisa, que eu dou preferência, porque a minha bancada é com a fórmica acetinada e eu não gosto, né, para fazer o colorido. Então, embaixo aqui do livro eu pus a fórmica lisa. Então, como é que eu tô fazendo esse pedacinho aqui? Aqui, como eu falei para vocês, eu tô tentando fazer um círculo, né? Então, aqui eu já pus um pouquinho do azul real,
vou continuar trazendo aqui com o azul real. E, gente, esse colorido é o mesmo colorido que a gente faz para um degradê, tá? Não tem nada de misterioso. O legal que eu achei aqui destes lápis da Tris é que vocês estão vendo que eu tô aplicando uma camada. Não estou me preocupando com a direção para baixo, para retinho ou bolinha, porque eu vou aplicar mais que uma camada e depois eu vou corrigir com o blender. Tá? Aqui eu quis deixar essa camada mais uniforme e um colorido mais delicado aqui, né? Mais por igual. Então eu tô usando aqui este azul real, tá? A primeira camadinha, como eu mostrei para vocês nas minhas tabelas, eu faço a primeira camadinha leve, tá? Vocês estão vendo que eu saí daqui, já fui para lá, porque eu não tenho muita coordenação. Agora eu já tô fazendo uma segunda camadinha aqui, vocês estão acompanhando, eu já tô voltando aqui nessa primeira, que mesmo eu usando o blender, eu preciso de mais material. É o que acontece no giz pastel, no giz pastel oleoso. Quando a gente vai fazer uma área grande, não adianta eu passar um pouquinho de giz pastel, porque eu tô sem material. Então, no giz pastel oleoso, dependendo do tratamento que a gente vai fazer, a gente precisa de material, que é o que eu preciso aqui por causa do blender. Então, vocês estão vendo que aqui nessa parte pequenininha, tá dando, né, gente, pra vocês verem bem. Eu tô colocando mais uma camada desse azul aqui. E eu vou voltar ali e tentar igualar, né? Independente de eu estar usando o blender ou não, é legal a gente ir tentando deixar essa camadinha mais uniforme, né? Porque eu até acho bonito essa textura do papel. Esse papel aqui da Sextante é um papel para lápis de cor excelente. Tá dando pra vocês que eu tô nessa região, tô conseguindo mostrar tudo, né? Então, vocês veem que aqui tá dando a impressão de um círculo, né? Um meio arredondado, né? Vocês conseguem visualizar isso, né, gente? Tá? Então, já fiz com o azul real. Agora, eu vou fazer com o azul céu, porque eu quero... Eu vou trazer até um pouquinho, não vou pôr o azul céu já, vou trazer uma camada leve aqui desse azul real, porque na hora que eu passar o blender, eu quero que uma misture com a outra. Para quem já conhece Blender, para quem já usa o Blender, sabe que a expressão em inglês Blender é quando a gente quer misturar. É um termo que a gente usa de mistura, no caso aqui do Blender, a gente mistura os tons, né, os coloridos. Então, vocês estão vendo que eu saí daqui, já tô vindo pra cá, tá? Uma camadinha leve, posso retocar. E uma coisa também que eu achei bem legal nesses lápis da Tris é que depois que a gente faz, como eu fiz aqui, o uso do Blender, eu consigo retocar. E se eu precisar, eu consigo apagar. Tá? Então, como eu vou vir com outro tom nesse pedaço aqui, eu não vou fazer agora para vocês, eu já vou aplicar o blender. Tá? Então, o meu blender tá aqui, não vou fazer em cima do livro, vou tirar aqui do livro. Vou limpar meu blender, apesar de eu já estar usando o azul. Tá? Por que que o meu blender tem a ponta assim? Dá pra vocês verem? Aqui. Porque quem acompanha o canal sabe que eu aponto os meus lápis em pé, né? Pra não estragar muito a mina e não gastar muito mina, tá?
Então eu vou mostrar pra vocês que eu vou usar o blender aqui, ele já tá quase no finalzinho aqui, encostando na madeira, e depois eu mostro pra vocês como é que eu aponto. Então aqui eu já tinha usado o blender, aqui eu vou mostrar pra vocês o quão uniforme a gente consegue deixar, tá? Esse espaço aqui que vocês viram que eu já tinha. Cadê a minha reguinha? Que eu não quero que suje a parte do amarelo. Então eu ponho a minha reguinha que eu mostrei pra vocês que eu uso quando eu faço as tabelas, para usar como um limitador. E aqui é a mesma coisa, tá? Então a minha reguinha tá aqui. Vocês viram que eu dei uma sujada aqui, né? Fiz uma bobagem. Cadê a minha? Tá aqui a minha monozero. Vamos dar uma apagadinha aqui. Tirei a sujeirinha que eu fiz. Agora eu vou passar o blender nessa região aqui. Vocês estão vendo, gente, a diferença que dá quando a gente usa o blender e quando a gente faz só o colorido com o lápis? Mesmo esse lápis sendo super macio, vocês estão vendo que ele é um lápis bastante encerado, tá? Hoje tá calor, mas ele tá se comportando bonitinho. Aí vocês viram que eu tô passando essa área aqui e fica aqueles... Como é que eu ouço o pessoal falar? Aqueles grumos, né? Claro, o blender é só cera, é a mina só de cera, então ela tá raspando esse material que tá aqui embaixo, que é o pigmento e a cera. Então, ele vai fazer esse pozinho e depois a gente retira, se quiser. Então, fiz lá, vou mostrar aqui. Tá? Eu não faço muita ponta fininha, primeiro para economizar o blender, porque não é toda hora que eu tenho o blender para comprar, não é toda hora que eu tô podendo comprar o blender. Então vocês estão vendo que eu economizo a mina dos lápis assim. Tá? Então eu vou virando e aqui eu tenho uma região mais delicada, né, mais fininha, que eu consigo fazer ali, ó. Tá? Então, esse é um dos motivos que eu aponto os meus lápis com o estilete, tá? Então, vocês viram que aqui, gente, eu não comentei nada de fazer do claro pro escuro, porque eu passei só um tom nessa área aqui. Nessa região, eu vou fazer do claro para o escuro, eu vou mostrar pra vocês, que eu vou voltar com esse tom aqui, que eu tava usando o azul real, né? Acho que dá pra ver, deixa eu ver onde é que tá. Dá. Pra não ficar uma coisa grosseira aqui. Então, eu venho com um tomzinho do azul, uma camadinha leve. Isso aqui é mais uma coisa do Tris, que eu achei bem legal, que a gente não precisa colocar tanto material, porque a pigmentação dele é excelente. Então, dá pra gente fazer uma leve camada, né? Como se fosse o degradê aqui, que é o efeito que eu quero que dê. E já vim com o outro tom clarinho. Então, como degradê, eu saio do escuro, venho aqui pro clarinho, já preenchi. Como eu falei pra vocês, o legal, se eu precisar retocar, eu consigo retocar depois. Tá? Que eu não vou precisar, porque eu tô fazendo com o blender aqui. Se eu fosse fazer só com os coloridos do lápis, também eu consigo sair de uma cor e entrar na outra. Tá? Então, aqui do clarinho. Eu tô vindo aqui para esse tom do azul real.
tá? Eu tô fazendo uma camada mais reforçadinha aqui, porque eu quero que esse tom fique um pouco mais... como é que eu vou falar pra vocês? Um tom mais marcado. Então, eu vou mostrar, eu não sei se alguém já viu aí o filme que eu aponto os lápis. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou usar aqui do Blender, porque ele já tá chegando nessa área, tá? Então, eu vou mostrar aqui um pouquinho como é que eu faço isso. Quando eu vou apontar um lápis, tá aqui meu estilete travadinho, eu começo a retirar um pouquinho aqui da madeira, tá? Isso aqui eu aprendi com o professor de desenho. Eu consigo ter o controle sem muita sujeira, sem muita bagunça, fazendo com o lápis em pé, se for um lápis que eu tô apontando. Se não tivesse a ponta. Aqui, como tem a ponta, eu não quero que desgaste muito essa pontinha, então eu vou fazer só essa beiradinha aqui pra vocês verem. Tá? E essa ponta do Blender, ele, por ser só mina, eu consigo que ela fique aqui firme. Tá? Se fosse um lápis, eu não conseguia, não. Deixar assim, um pouquinho no ângulo e tirar. Tá? Então, eu não uso os apontadores sempre, porque eu acho que além da gente perder muito material, tanto da madeira quanto da mina, a gente não tem necessidade de estar toda hora com uma pontinha muito fininha. Então, claro que se eu quiser uma ponta fininha para uma coisa bem delicadinha, aí eu vou lá e aponto sem dó, não tenho muito mistério com lápis, não. Tá? Então, o que eu fiz aqui no meu Blender foi dar uma limpadinha aqui da madeira. E eu vou voltar a mostrar pra vocês como é que eu uso ali. Tá? Destravei, guardei. Tirei daqui, sem sujeira. Isso aqui já vai para o lixo. Eu vou fazer aquele detalhezinho com vocês. Agora, dá pra ver, né? Vamos voltar aqui pro lugar dele. Tô com essa toalhinha porque hoje tá muito quente, viu, gente? Então é possível vocês verem aqui pra ver, né? Que eu tô... Vamos lá, desculpa o braço. Trazendo agora do claro pro escuro, né? Eu tava usando o próprio azul, então não preciso limpar. Vou trazer aqui, esmaecer o azul real aqui. Tá? Vocês viram que eu tô com uma ponta... Quer dizer, eu tô sem ponta nesse Blender, né? Então, eu vou fazendo o quê? Eu vou virando aqui nas laterais pra fazer, por exemplo, esse cantinho aqui delicado. Vamos lá. Olha, ele fez aquela poeirinha normal de qualquer Blender sobre lápis. Tá? Não é o lápis que faz muita poeira, o lápis que faz menos poeira. É o Blender que tá arrastando. E claro, gente, se eu pegar isso aqui e apertar, eu vou quebrar essa ponta. Então, eu tenho que ter o controle, tá? Da hora que eu posso estar com ele na... Como é que é? Na diagonal aqui, ou um pouquinho mais em pé, para não quebrar a ponta, né? Esse controle aí depende da minha mão fazer com calma. Então, vocês vejam que essa passagem que dá de uma cor para outra, essa mistura que dá de uma cor para outra com esses lápis da Atriz é tranquilo, tá? Então, a minha dica de hoje é essa, dos coloridos com lápis da Atriz. Eu estou gostando bastante deles, né? Vocês vejam que os detalhes ficam bem legais. Essa passagem aqui desse colorido vai ficar bem bacana. Ok? Inscrevam-se no canal, dúvidas, críticas, sugestões, coloquem aqui nos comentários do vídeo. Me sigam na minha Facebook page, no Carval Studio, by Carol Castilho, ou no Instagram, no Carval Studio.
Por enquanto é isso, um beijo e até mais!